Escola Bíblica Dominical, mais uma vez ressaltando que é uma fonte inesgotável de aprendizado. Nós estamos falando aqui do Departamento de Educação da Igreja Assembleia de Deus de Londrina, Paraná. Paz do Senhor, amados, e qual é o motivo desse nosso encontro? Nós vamos falar sobre a lição 11 dessa revista, E o Verbo se fez carne, lembrando que essa enunciação que nós temos aqui já nos traz a questão de Jesus vindo enquanto homem nessa terra. E mais, nós vamos para a lição 11, que vai falar sobre a intercessão de Jesus pelos discípulos. E eu começo perguntando para vocês assim, professora, o que é intercessão? O que é interceder por alguém? Se você precisasse de alguém para te defender, o que essa pessoa faria? Seria o seu mediador, o seu grande intercessor, o seu ajudador. E embora a lição nos traga aqui, essa lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos, ao longo da lição vocês vão observar como que Jesus se preocupava com quem estava próximo, com quem há de vir. Ou seja, ele vai nos dar uma lição de sabedoria no sentido da gente pensar assim, olha, interceder, como que eu posso fazer isso? Orando. Como que eu posso orar? Falando com o Pai. Isso cada um de nós pode com muita tranquilidade fazer. Então, eu coloquei aqui que interceder vem de intervir a favor de alguém. E eu posso fazer isso em qualquer lugar, porque o véu já se rasgou. Eu tenho livre acesso ao Pai. E no contexto cristão, é a questão de você orar, de você falar, de você estar na presença de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, apresentando o quê? Uma causa. Seja proteção, seja uma doença, seja uma situação, seja um problema que nos deixa nervosos, com a alma inquieta, com lágrimas nos olhos. São situações que ninguém pode resolver. Mas com certeza, aos pés do Senhor, em oração, nós estamos falando com o único que pode interceder por essa situação e nos mostrar um caminho, uma solução. Então a revista vai nos falar que a oração de Jesus, ela nos revela que a vida eterna está no quê? Em conhecer a Deus. E que a sua intercessão viva e eficaz ocorre através do quê? De Jesus. E Jesus faz o quê? Ele intercede pela sua igreja. Quem é a igreja do Senhor? Eu e você. Aí nós temos a leitura bíblica em classe, ela sempre é subdividida, né? Na parte 1, 2 e 3 que a gente estuda ao longo da lição. Essa leitura está em João, lá no capítulo 17, aí tem os versículos certinho, 1 a 3, 11 a 17, sintetizando o que a lição nos traz? Um estudo da oração sacerdotal de Jesus, que tem 3 momentos. Ele ora por si mesmo, então eu e você também devemos orar por nós. E ele pede, nesse caso aqui, ele pede ao Pai que glorifique para que ele possa glorificar ao Pai. Ele intercede pelos discípulos, que são as pessoas próximas a ele, os companheiros de ministério, pedindo proteção, alegria, santificação. E, finalmente, ele também interfere por todos aqueles que no futuro ainda o aceitariam como seu único Senhor e Salvador, creriam nele, ou seja, por mim e por você. Então, nós temos aqui Jesus Cristo como o nosso advogado, intercedendo em favor da sua igreja. E quando a gente pensa em Jesus Cristo, na minha mente vem uma palavra que se chama misericórdia. Não importa a nossa situação, o Senhor não nos julga. Ele não resiste a um coração contrito. O que é um coração contrito? Que se arrepende, que se derrama aos pés dele. E com a misericórdia que é inerente àquela empatia que ele se coloca no nosso lugar, que ele nos chama, que ele nos acolhe, que ele nos perdoa, nós temos o livre acesso a esse único e suficiente Salvador. O item 1 vai falar sobre a oração de Jesus e sua glorificação. Por quê? Porque essa oração de Jesus, ela está registrada em João,
no capítulo 17, do 1 ao 26, ali como um todo, ela é chamada de 3 coisas: oração intercessória, oração sacerdotal ou oração de quê? Consagração. Quando que ela é intercessória? A palavra já dá uma dica, né, professor? Intercessória é Jesus sendo o nosso mediador, o nosso advogado, intercedendo junto ao quê? Ao Pai. A favor dos discípulos, a favor de todos que creriam nele no futuro, e mostrando o quê? Mostrando que ele tem cuidado, que ele tem amor, que ele se doa pelo outro. Essa sacerdotal, ela já tem esse nome porque nós temos assim o nosso Senhor Jesus como atuando como nosso sumo sacerdote, oferecendo a vida dele em sacrifício, rogando a Deus por nós. E mais, ele, enquanto ele vem como nosso sumo sacerdote à terra, como homem, tem aquela morte de cruz, ressuscita e paga o preço por nossos pecados, nós temos ali ele cumprindo o desígnio que foi feito lá no início ainda antes mesmo de nós termos toda aquela parte de Gênesis, fez Deus o céu e a terra sem forma e vazia, etc. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para a gente compreender numa reunião. Como que a gente vai fazer para fazer o processo de salvação do homem? É necessário que alguém pague um alto preço, um preço de sangue, um preço de cruz. Jesus fala, eu vou. E aí nós temos ali ele vindo à terra como homem, por isso que quando a gente fala assim, como ele pode ser o meu mediador? Eu estou sofrendo, ele também sofreu. Mas eu estou sendo injustiçada. Ele também, como homem, foi injustiçado. Mas ele foi desprezado, eu estou desprezado. Ele foi desprezado. Passou fome, teve dores, passou sede. Ou seja, ninguém como Jesus conhece as nossas dores. Ele esteve aqui como eu e você estamos neste momento. Então, nós temos aqui a certeza de que ele, de fato, pagou o preço através da cruz, através do seu sangue, através da ressurreição. E com esse preço, ele está atuando como nosso grande mediador. E aqui nós temos a oração de consagração. Sabe aquele momento que Jesus consagra a sua missão ali? Na cruz, leia depois João 17, 17, que ele consagra os discípulos pedindo que, Pai, santifica-os na verdade. Então, essa estrutura que nós temos na lição 11, ela vai apresentar o seguinte: Jesus orando por si mesmo, como em João 17, do 1 ao 8, pedindo ao Pai que reconheça, que ele morreu, que ressuscitou, que isso é essencial para a salvação do homem, não para se glorificar, ele não precisa disso. É o processo de salvação sendo estabelecido. Ele orando pelos próprios discípulos, pedindo santificação, proteção, que eles permaneçam fiéis à palavra de Deus, e pela própria igreja do futuro, que é como se eu e você orássemos pela igreja que há de vir. No sentido de que essa igreja tivesse o quê? Unidade, tivesse amor, que ela refletisse a própria relação que existe entre Jesus e o Pai. Então, esse modelo de oração, trazendo para a nossa vida, nos dias de hoje, vamos pensar assim: por quem que eu devo orar? Jesus orou por ele mesmo, nós também temos que orar por nós mesmos. Qual é a nossa primeira igrejinha? Nossa própria família, a nossa própria casa. Segundo, ele orou pelos discípulos. Aí eu anotei assim: discípulos são aqueles que caminham com a gente, que estão seguindo os mesmos pressupostos, ajudando na mesma causa. Nós temos aí nossos familiares, amigos, irmãos de fé, líderes, missionários, pastores, todo um contexto que se estabelece naqueles que estão juntos, a igreja do Senhor como um todo aqui na terra. E tem mais, ele orou pelos que hão de crer nele. Como que a gente pode orar por essas pessoas? Para que o Espírito Santo toque, transforme, quebrante o coração, que as pessoas aceitem Jesus como o seu único e suficiente Salvador, para que a salvação do Senhor seja alcançada em todos os povos, que a gente também ajude nesse processo, tanto evangelizando quanto contribuindo. Resumo desse item 1. Vamos orar. Como Jesus orou por ele, nós oraremos. Eu orarei por eu mesma. Pelos que estão comigo, você também, pelos que estão com você.
e pelos que ainda virão. E isso quer dizer que nós temos que... Se tem uma coisa da intercessão dessa lição 11 que mexeu muito, muito comigo, é o poder da oração. O poder dessa intercessão. A intercessão é a única coisa que tem o poder de transformar, de curar, de libertar, de escrever uma nova história. Mesmo que amanhã, depois, eu e você tenhamos cumprido o nosso tempo aqui na Terra, a nossa oração, leia lá em Apocalipse, cada lágrima foi colhida num odre, foi depositada aos pés do Senhor. A oração daquele que crê em Deus não é em vão. Você pode orar por doentes em hospital sem estar no hospital. Você pode orar por prisões, por cadeias sem você estar lá. Você pode orar por aquela pessoa que te parou no sinaleiro, que em 30 segundos você pede para Deus abençoar aquela pessoa, cobrir com o sangue do Senhor, libertar, ajudar, mudar aquela sorte. Você pode orar por N situação. Sabe, uma parte da lição que eu tenho trabalhado muito comigo, que Santo Agostinho até falou essa frase, mas não vem dele. Vem de uma outra pessoa que ele leu, um nome em inglês, inclusive. Que fala assim, ó: Senhor, ajuda-me a suportar aquilo que eu não posso mudar. Ore, tem coisas que eu não vou poder mudar. Então, Senhor, me ajuda a suportar isso. Me dê forças e coragem para mudar o que eu posso mudar. É a segunda parte da oração que eu li através dos escritos de Santo Agostinho. E a terceira parte: me ensina, Senhor, a discernir o que eu não posso mudar e eu preciso conviver com isso. Paulo teve que conviver com espinho na carne. E ele orou por 3 vezes e isso não foi alterado. E aquilo que eu tenho que guerrear e mudar, que ninguém vai fazer por mim. Então vocês vejam que a oração, ela é a porta de diálogo para transformação junto ao Senhor, inclusive a nossa própria transformação. O item 2 vai falar assim, vai esclarecer essa questão da oração pela sua glorificação, quando Jesus ora por isso. Então presta atenção, ele não orou no sentido de vaidade, eu quero ser glorificado, não é isso. Ele orou no seguinte sentido: Pai, de cumprir a missão redentora de descer aqui na terra, de nascer como homem, de pagar o preço que ele pagou, de ele suportar todas as dores, ser injustiçado, ser morto, ressuscitar e nos comprar com preço de sangue. Então, em João, no capítulo 17, nos versículos 13 e 4, nós temos ali o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E isso se estabelece não só quando ele morre. Morrer é uma parte, é uma transição para uma vida eterna. Isso se estabelece justamente quando ele ressuscita. Para quê? Para que todos crescem nele. E outra coisa, no item 3, quando ele fala sobre a mesma glória com o Pai, isso está nos remetendo à parte de João, no capítulo 17, do versículo 5, que nós temos a seguinte revelação. Nós temos, olha que interessante isso, hein? Nós temos a pré-existência. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes de eu abrir aqui minha Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, que eu leio assim, ó: no começo Deus criou o céu e a terra. Quando ele criou o céu e a terra, já existia Jesus e o Espírito Santo. Olha que interessante isso. Então, nós temos assim essa glória com o Pai na pré-existência, quando Jesus já existia antes da criação do mundo, mostrando que ele sempre foi parte da Trindade, lembrando que a gente sempre, às vezes, usa a metáfora do ovo, que você tem a casca, tem a gema, tem a clara, mas são 3 em 1. Você tem o caráter da divindade de Jesus, quando a glória dele é compartilhada com o Pai, evidenciando o quê? A natureza dele divina e eterna, que se faz presente. E também nós temos a unidade com o Pai, que Jesus é um com o Pai, em essência, no mesmo propósito, destacando que há uma plena e perfeita união. A gente até fala entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 em 1, no mesmo projeto, no mesmo caminho. Resumo que nós vamos pensar desse item para nós. Nós só temos nessa terra. Se você duvida, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, peça para o Espírito Santo revelar a você.
Leia buscando entendimento, ore e fala, Senhor, eu vou ler a tua palavra. Se revela a mim através da sua palavra. E nessa palavra vai estar escrito, só há uma porta de salvação. E essa porta, ela é estabelecida através de Jesus Cristo. E mais, nessa lição 11 tem uma coisa assim maravilhosa pela qual nós temos que ser muito gratos. Não importa a situação que eu e você possamos estar, não importa o tamanho do nosso pecado, a partir do arrependimento, a partir da aceitação de Jesus, a partir do momento que nós temos uma mudança de vida, nós passamos novamente a ter uma nova oportunidade, mas essa verdadeira, porque essa é aquela oportunidade que não se limita à nossa morte aqui, ao contrário, tal qual foi estabelecido por Ele na sua palavra, eu vou vos preparar um lugar, isso é com certeza que ocorre na minha vida, na sua vida, a partir do momento que nós temos um compromisso com esse Senhor e Salvador. O que eu digo com isso? Que junto com Jesus tem uma palavra que chama misericórdia. Um Deus que acolhe, um Deus que perdoa, um Deus que cuida dos seus, um Deus que é a mais pura expressão do amor, um Deus que intercede por nós, mesmo que eu e você não mereçamos. Olha como a gente mereceria que o Senhor morresse por nós? Não, de jeito nenhum. Quando eu sei que esse amor dele está em mim, e eu também manifesto esse amor, sabe, às vezes que você ama alguém sem você querer algo necessariamente em troca, você vai orar e interceder por povos, por raças, por nações que às vezes você nem conhece, mas o amor do Senhor em mim e em você nos constrange, porque somos dele, estamos unidos na mesma direção que ele, no mesmo propósito. A dor do outro é a nossa dor. Sabe quando você não foca em julgar e condenar, mas você foca em amar e fala, não, cabe ao Senhor seu justo juiz e não a minha pessoa. Senhor, tem misericórdia, muda essa vida. Mesmo quando a pessoa te machuca, suponhamos que alguém próximo a você te machucou, te humilhou, alguma coisa assim, você fala, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Ela ainda não tem um entendimento. E ao invés de você, popularmente, como fala, colocar fogo no parquinho, ou seja, ter uma atitude agressiva, você parte para quê? Para oração. Isso quer dizer o quê? Intercessão. E o item 2, ele vai explicitar melhor ainda por que ele tinha essa preocupação de orar pelos discípulos. E vai colocar assim no subitem 1, intercessão pela proteção dos discípulos. Jesus relata ao Pai as realizações do seu ministério. Ele intercede pela proteção dos discípulos, pela união destes discípulos, para que eles sejam responsáveis por continuar a sua obra. E olha, como que nós vamos trazer isso, professor ou professora, para a nossa vida? Nós vamos ler lá em João 17, nos versículos 15 a 17, que diz assim, ó, não peço que tireis do mundo, mas que os livre do mal. Amém? E aí tem a sequência que você pode ler também, que vai falar assim, ó, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou, santifica-os na verdade. Qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Como que eu trago isso para mim e para a sua vida? Se ele intercedia pelos discípulos pedindo proteção, pedindo que tivesse união, qual é nosso papel como igrejinha? Vamos interceder também por nossas famílias, pelas pessoas que nós temos no trabalho, pelas pessoas que nós encontramos, pelas pessoas que o Espírito Santo coloca na nossa vida para a gente interceder por aquela pessoa, por situações que nesse mundo teremos aflições, às vezes de saúde, às vezes de uma situação mental, de um estresse, etc. Mas nada nos impede de orar. Ou seja, da mesma forma que Jesus intercedeu com proteção pelos discípulos, eu e você, nós temos a obrigação de sermos intercessores, mediadores, recorrendo a esse Jesus também através do Espírito Santo, para que vidas sejam salvas, transformadas, milagres aconteçam, pessoas sejam curadas, dores sejam retiradas, enfim,
nós temos aqui o livre acesso a essa situação. Outra questão que ali ele pedia pela união dos discípulos. Gente, vamos orar pela unidade da igreja. Vamos orar por nós mesmos, Senhor. Ajuda-me a não ser um problema para o meu pastor. Ajuda-me a não ser um problema para a minha comunidade. Ajuda-me a ser uma bênção e não um problema para a minha igreja. Senhor, eu vou orar pelos missionários. Prospera os missionários, Senhor. Manda ajudadores. Que eu seja uma coluna para os missionários. Multiplica alimentos, providencia roupas, ou seja, nós intercedendo pela nossa igreja, valorizando a obra e principalmente honrando quem está trabalhando na obra do Senhor. O item 2 vai nos falar sobre os discípulos, falando que eles receberam a palavra. Apesar das dificuldades de compreensão, nós também temos dificuldade de compreensão, mas através do Espírito Santo, eles mantiveram o ensino de Jesus. O Espírito Santo, inclusive no dia de Pentecostes, os capacitou para entender essa mensagem. Como que eu posso trazer para o dia de hoje? Senhor, essa é a verdade? Eu não vou atrás de homem, eu vou atrás de Deus. Eu vou ler a tua palavra. Espírito Santo, me ajuda, me dá entendimento, me mostra a verdade. O filho seu vai ter uma prova. Espírito Santo, ajuda meu filho, ora com seu filho, ensina ele a pedir ajuda para o Espírito Santo. Vai ter uma entrevista de emprego? Se for da tua vontade, vai comigo, Espírito Santo, ajuda nessa situação. Como mediador, como eu chamaria de curador, no seguinte sentido de você acompanhar alguém para o caminho que você já conhece. Pega pela mão, ajuda da mesma forma que o Senhor se preocupou no item 2 com os discípulos, para eles, apesar da dificuldade de compreender todo aquele contexto que o Senhor apresentava para eles, através do Espírito Santo, em Pentecostes, da calma, da alegria, da sabedoria, da discernimento, vamos pedir isso para nós também. Para isso, o que eu tenho que fazer? Anotei alguns itens aqui que não estão na lição. Dedicar tempo ao estudo da palavra, orar, ler e refletir para entender aquilo que eu estou lendo. Não é questão de ler por ler. Por exemplo, e Deus disse que haja luz. Opa, a palavra de Deus tem poder. Se Ele fala, acontece. Deus falou que haja luz e a luz começou a existir. Ora, o Senhor tem poder. Está aqui, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3. Deus viu que a luz era boa. Tudo que vem de Deus, tudo que tem discernimento, tudo que está à luz da palavra é algo bom. Do nosso Senhor, nada de ruim virá. Eu posso confiar com certeza no nosso Deus. Participe de estudos bíblicos, participe de grupos que vão te ajudar para o entendimento, para o seu crescimento cristão. Seja fiel, compartilhe. Os discípulos receberam uma bênção. Amém. Glória a Deus, a palavra de Deus. E eles partilharam. Agora é comigo e com você. Agora é a nossa vez. É o nosso tempo, é a nossa hora. Partilhe no seu trabalho, partilhe num ponto de ônibus, partilhe numa situação, partilhe ouvindo o outro no momento de dor, orando pelo outro no momento de dor, mandando uma oração para essa pessoa. Partilhe gastando o seu tempo, que eu chamo de investimento em oração, apresentando esse outro. E o item 3 vai falar assim, que Jesus pedia... chama protegidos do mundo, tá? O item 3. Que Jesus pedia proteção para os discípulos contra o mundo, entendendo que esse mundo tem um sistema maligno, governado por Satanás, que é contrário ao Evangelho. Ou seja, nós temos um mundo que muitos querem ter, poucos, vamos usar a palavra adequada, poucos querem ter muito e muitos vão passar necessidade. Nós estamos num mundo em que às vezes as pessoas faltam com a verdade, em que às vezes as pessoas roubam, em que às vezes as pessoas matam, em que às vezes as pessoas, ao invés de ajudar e sentir a solidariedade, não, elas ainda disseminam o que está acontecendo e alguns ainda por maldade, por inveja, etc., ainda ficam, entre aspas, felizes, que não é verdadeira felicidade, com a situação do outro. Então, mais uma vez, ele fala assim, Jesus pedindo, o Senhor pedindo para os seus discípulos, protege eles contra o mundo. Quanto que eu e você estamos orando para proteger a nossa família, os nossos filhos, a igreja, do mundo, do mal, das coisas que não são de Deus.
nós temos que levar para a nossa aplicabilidade prática que nós temos que ter discernimento. O que é uma boa amizade, o que não é uma boa amizade, qual a pessoa que tem que ficar próxima de nós, qual tem que se afastar, o que está nos influenciando nossa família de mídias, redes sociais, ambientes, o que nos está nos fortalecendo como igreja, o que está promovendo algo que se chama disseminação, que nós temos que vigiar contra isso. Então, esse item 2 se encerra nos chamando a reflexão e pegando Jesus como nosso exemplo. O item 3 é uma bênção também. Oração de Jesus pelos que viriam a crer. Esse item 3 apresenta, no número 1, a oração pela unidade da igreja, falando que Jesus ele intercede pela unidade espiritual da igreja, desejando uma união genuína, ou seja, verdadeira. Como, olha a comparação dele, aqui existe entre ele e o Pai. Ele pediu que todos fossem um, como o Pai e o Filho são um. Como que eu trago isso para a nossa própria vida? Vamos pensar assim, ó. Nós também devemos desejar uma união verdadeira entre os cristãos, entre a nossa família, entre aqueles que viriam a crer. Olha ele não fazendo acepção de pessoas, olha ele não fazendo acepção de raças, olha ele não achando que Jesus veio mais para esse e aquele não é tão santo o suficiente para aceitar Jesus. Olha ele quebrando paradigmas. Ele orando para aqueles que ainda viriam a aceitar, ou seja, por mim e por você. Então essa aplicabilidade prática que nós temos aqui na nossa vida nos traz a responsabilidade de orarmos pelo outro, por povos não alcançados, por pessoas próximas a nós que ainda não aceitaram a Jesus, por pessoas que não tiveram essa compreensão e esse entendimento. Nos chama para quê? Para intercessão, para sermos mediadores, para apresentarmos essas pessoas em nossa oração. E aí o item 2 vai falar sobre a importância do propósito da unidade. Qual é o propósito da unidade? Para ter um impacto direto de um testemunho de fé no mundo. Se eu tenho uma igreja unida, essa igreja ora, essa igreja está aos pés do Senhor, essa igreja vive o sobrenatural de Deus. O que é o sobrenatural de Deus? Um Deus que dá alegria, que dá calma, que cura quando for da vontade dEle, se for da vontade dEle, se não for, Ele é Deus da mesma forma. Um Deus que nos consola, um Deus que cuida dos seus, que nos fortalece, que está conosco todos os dias da nossa vida, inclusive se estivermos no hospital, inclusive se estivermos num velório, ou seja, um Deus que é fiel. E esse Deus fiel nos mostra o seguinte, que nós temos que manter cada vez mais essa unidade e testemunharmos. Se Deus está em mim, o meu testemunho tem que ser um testemunho que mostre o Espírito de Deus, os frutos do Espírito, na minha ação, no que eu faço e no que eu falo. Porque isso, a lição vai dizer, que mostra que eu faço parte do corpo de Cristo. Isso mostra que aquilo que eu aceitei como meu Senhor e Salvador reverbera nas minhas ações, reverbera naquilo que eu faço quando eu me preocupo com esse outro, que é o meu irmão. Tanto que uma das coisas que essa lição de intercessão fala bastante é sobre a unidade. Pensa um exército que cada um atira para um lado. Como que isso vai dar certo? Nós temos que estar alinhados. Qual é o nosso propósito? Apresentar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Para isso nós precisamos ter a unidade espiritual, crer no mesmo Senhor, no mesmo Salvador, crer na palavra de Deus. Nós precisamos entender aquilo que está em 1 Coríntios 12:12. A união é essencial para os salvos como membros desse corpo de Cristo. Nós temos que entender o que está em 2 Pedro 3:18. Essa união nos leva ao conhecimento crescente de glória em glória, de vitória em vitória sobre quem é Jesus Cristo. Essa união, conforme está em Gálatas 5, 22 e 23, vai mostrar que os frutos do Espírito se farão presentes através de nós, do que falamos e do que vivenciamos. Essa união, como diz João 17, 22, vai mostrar que nós somos filhos de Deus. E nós somos herdeiros de uma vida eterna, amém? Glória a Deus.
Ou seja, através da intercessão que eu devo focar em mim, em quem está perto de mim e quem há de vir que eu nem conheço, eu demonstro o quê? Que eu estou em consonância com os princípios de Jesus. E o item 3, que é o último item, vai falar assim, ó, a oração ela é importante para dar encorajamento. Encorajamento de que sentido? Olha o exemplo de Jesus. Jesus roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele, para que o testemunho da fé seja forte e credível no mundo. O que é uma coisa credível? Que tem credibilidade. A unidade da fé é a principal razão para a união dos cristãos. Logo, nós devemos ser intencionais, ter a intenção em encorajar uns aos outros, mantendo uma convivência baseada na palavra de Deus e refletindo em nós o quê? O amor de Deus. Agora, não está na lição, mas eu quero encerrar com isso aqui. Essa lição 11 fala sobre a intercessão. E hoje, nós sabemos que Jesus já veio, já ressuscitou, já nos preparou um lugar, nós temos a Bíblia aqui, que Ele virá, Ele voltará, Ele levará a sua igreja, mas nós lemos que neste mundo tereis aflições, e nós ainda estamos neste mundo e nas aflições. E aí eu trago para você, professor, Mateus 17, no versículo 21, que diz: mas esta casta não sai senão por meio de oração e jejum. Algumas traduções por jejum e oração. O que eu quero dizer com isso? Se essa aula é sobre intercessão, intercessão é mediação, é oração, há situações que nós precisamos colocar em prática o que está na Bíblia. Entre com o jejum e a oração. Como que eu posso fazer isso? Primeiro, não é de qualquer forma. O propósito que você for fazer, você há de cumprir. Vai jejuar 3 dias, são 3 dias. Prontificou que vai jejuar, por exemplo, de alimento, cumpra. Prontificou que vai jejuar de alguma coisa, eu não fico sem café, vou jejuar. Não vou fazer tal coisa que eu sinto que aquilo, a rede social está me escravizando, eu vou me libertar disso. Amém? Faça o seu propósito. Começou o jejum, Senhor, estou aqui com um propósito tal, consagrando a Ti. Está no período de jejum? Glorifique a Deus, esteja em sintonia com o Senhor, ouça um louvor, leia a palavra, medite. Terminou o seu jejum? Entregue esse jejum ao Senhor. Faça bonitinho, comece dialogando, permaneça nesse diálogo, termine entregando para o Senhor. Há situações em que você só vai alterar com jejum e oração. Então, entre com essas armas poderosas, espirituais, que essa lição fala de intercessão. Ore, medite na palavra do Senhor, busque a palavra de Deus, como está em Salmo 42, no versículo 1. Entregue nas mãos do Senhor o seu jejum e leia Filipenses lá no capítulo 4, nos versículos 6 a 7, que diz: ao fim do jejum, confie a Deus os resultados da sua oração e do seu jejum. Conclusão, nós aprendemos na lição de hoje que Jesus, ele era um intercessor por excelência. Por ele, pelos discípulos que estavam próximos a ele e pelos que ainda viriam, como eu e você que estamos aqui hoje. E nós, como seguidores desse Senhor e Salvador, devemos fazer a mesma coisa, colocando em prática. Essa lição nos chama a responsabilidade de sermos testemunhas com ousadia, com coragem, pregando o Evangelho, revelando essa obra redentora de Jesus que se estabeleceu no Calvário através daquela cruz, da ressurreição que ocorreu e principalmente levando para o outro que Ele nos preparou um lugar e que eu e você terminemos a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa passagem nessa vida, que nós só estamos de passagem por aqui, muito mais conectados com o Senhor do que quando começamos. Que Deus te abençoe, professor, professora, aluno, que o Espírito Santo seja o seu grande ajudador, que o Espírito Santo te incomode para orar, para interceder, que você lembre dessa palavra de não julgar, que juiz é o nosso Senhor, que lembre da palavra misericórdia. O Senhor não tem situação, não tem
pecado, por pior que seja, que ele não possa, você aceitando ele como Senhor e Salvador, sendo lavado e remido no sangue dele, entra com a palavra misericórdia e perdão. E uma nova criatura começa a se estabelecer a partir daquele momento. E principalmente que a gente lembre que eu e você precisamos sim também entrar com jejum e oração, porque há situações que são necessárias. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.